pessoal, último vídeo da série! Último vídeo da série de dilatação térmica é sobre a água. Por quê? Porque a água, se fosse igual a todos os outros materiais, a gente pensaria o quê? Quando você aumenta a temperatura, ela vai aumentar de tamanho, dilata. Quando diminui a temperatura, ela diminui de tamanho, contrai. Dilatação térmica, contração térmica, não é isso? Ok. Só que com a água, meus amigos, ela não vai acontecer dessa forma tão linear. Uma coisa muito estranha acontece com a água. Ela vai diminuindo de tamanho até seus 4 graus Celsius. Então, tá, 20 vai diminuindo, vai contraindo. Só que de 4 para 0, ela torna a aumentar. Meu Deus do céu! Acompanhe o vídeo e descubra por quê. E excelente vídeo para vocês. Até mais. Tchau. Então vamos lá. A água é muito interessante. Porque o que acontece? Quando ela começa a esfriar, olha aqui esse gráfico. Então ela está numa temperatura positiva. Ao chegar até 4 graus Celsius, ela vai diminuindo de tamanho. Então o volume dela diminui. Só que de 4 para 0 ele torna a aumentar. Isso é um comportamento anômalo, não é comum. Então a gente chama isso de dilatação anômala da água. E o que a gente pode perceber com esse gráfico? A gente pode perceber a seguinte coisa. Quando chega a 4 graus Celsius, o volume diminui para a mesma massa. Então, menor volume para a mesma massa. Então, a densidade aumenta. O que acontece quando você tem águas com diferentes densidades? O mais denso desce, não é assim? Então, se você tiver num recipiente com água, com temperaturas frias, de 4 até 0, o 4 graus Celsius vai ficar embaixo. Repara só como acontece para você fazer gelo em casa ou quando você tem um lago assim. O 4 graus Celsius está lá embaixo e em cima vai ficando cada vez menos denso, de maneira que a água começa a congelar pela superfície. Olha que interessante. O que mais que a gente pode perceber disso também? A partir de 4 graus Celsius cessa a corrente de convecção. A gente pode falar dessas coisas também. Bacana, então vamos lá, prestando atenção. Comportamento anômalo da água. Primeiro, com 4 graus Celsius é a maior densidade. Quando a gente está de 4 até 0 graus Celsius, que 0 tem ponto de fusão, ela vai começar a congelar com o 0. Então, ela pega a parte que tem menor densidade, é lá na superfície. E isso explica por que os lagos podem ser congelados e lá embaixo ainda ter vida. Ter peixe, porque lá embaixo a temperatura está 4 graus Celsius. Já viu aqueles caras que mergulham no meio do rio congelado? Os caras falam, os caras são corajosos. São corajosos, claro. Mas está bem mais quentinho do que lá fora. Quentinho. Que a gente pode falar quentinho, né? Bom, beleza? Então, basicamente, o tema de dilatação anômala da água se refere a isso. Essa característica toda peculiar. Então, vamos lá para as nossas questões de exercício? A primeira questão diz assim: aquecendo-se a pressão constante, uma certa massa de água, a partir de 0 graus Celsius, observa-se que o volume ocupado por ela em função da temperatura é dado pelo gráfico abaixo. Daí tem um gráfico aqui bonitinho. Então é para dizer se é falso ou verdade. Então, número 1. Para temperaturas acima de 4, o coeficiente de dilatação térmica da água é variável. Então a gente percebe que acima de 4 ele vai variar, ele não vai ser constante. Se fosse constante, seria uma reta. Número 2. O peso dessa massa de água é máximo em temperatura de 4 graus Celsius. Não é o peso, é a densidade. 4. Densidade da água é máxima em 4 graus Celsius, é verdade. 8. A densidade da água a 0 graus Celsius é menor do que em 2 graus Celsius, é verdade. Como o volume do 0 é maior do que o volume do 2, isso é uma relação verdadeira. 16. Ao colocarmos um recipiente aberto com água, a temperatura ambiente em um freezer, essa vai começar a resfriar-se uniformemente por convecção. Tudo bem. Ou seja, a água da superfície mais fria desce, pois tem mais densidade que a água do fundo, que vai subir até a superfície. No entanto, ao atingir 4 graus Celsius, a movimentação, corrente de convecção, deixa de ocorrer e a água da superfície continua a esfriar-se de modo que a solidificação ocorre primeiro na superfície. Verdadeira. É como a gente explica a formação do gelo. Então, para fazer a soma das alternativas corretas vai dar 1 mais 4 mais 8 mais 16, que dá 29. A próxima questão da UEM, no Paraná. Então, a gente tem a dilatação irregular da água torna possível a vida aquática nas regiões muito frias, é verdade. Assinale a alternativa incorreta sobre esse processo. Então, vamos ver. No inverno, a água pode se congelar na superfície do lago, porém a água permanece a 4 graus Celsius no fundo do lago. É verdade. B. O gelo, a temperatura de 0 graus Celsius ou inferior a isso, permanece na superfície do lago porque é menos denso que a água,
Por exemplo, a 4 graus Celsius, verdade. Item C. A água pode permanecer a temperatura de 4 graus Celsius sob a camada superficial do gelo, entre outros motivos porque o gelo é um bom isolante térmico. É isso aí. D. Qualquer massa de água, ao alcançar a temperatura de 4 graus Celsius, terá alcançado o valor de densidade quase nulo, o que faz o gelo flutuar. Não, 4 graus Celsius é a maior densidade que você tem, então isso é falso, o quase nulo que está errado, tá? E o item E diz, se a maior densidade da água corresse a 0 graus Celsius, os lagos congelar-se-iam totalmente, provocando a extinção da fauna e da flora aquática ali existentes. É verdade. Então ficamos com a alternativa D. Próxima questão da Academia da Força Aérea 2015, AFA. Com relação à dilatação dos sólidos e líquidos isotrópicos, isotrópico quer dizer que tem a mesma característica de pressão, temperatura em todas as direções. Analise as proposições a seguir e dê como resposta a soma dos números das corretas. Até aí, ok. 1. O recipiente com dilatação desprezível contém certa massa de água a temperatura de 1 grau Celsius. Até aí, beleza. Quando é então aquecida lentamente, sofrendo uma variação de temperatura até 6. Lembra daquele gráfico? Então, de 1 ele vai para 6. Então, veja, de 1 para 2, para 3 e para 4 ele diminui de tamanho e depois de 4 ele volta a aumentar. Lembra disso? Então, nesse caso, ele diz aqui, o volume da água primeiro aumenta, depois diminui. Não, primeiro diminui, depois aumenta. 2. Quando se aquece uma placa metálica que apresenta um orifício, verifica-se que, com a dilatação da placa, a área do orifício aumenta. Verdade, tanto a área do orifício quanto a própria placa vão aumentar. 3. Quando um frasco completamente cheio de um líquido é aquecido, esse transborda um pouco. O volume de líquido transbordado mede a dilatação absoluta desse líquido. Não, né? Lembra que o que transbordou é o que a gente chama de dilatação aparente. Então não é o absoluto, é o aparente. Combinado? 4. O vidro Pirex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum porque possui menor coeficiente de dilatação térmica do que um vidro comum. É verdade. 5. Sob pressão normal, quando uma massa de água é aquecida de 0 a 100 graus Celsius, a sua densidade sempre aumenta. Não. De 0 até 4 a densidade vai diminuir. E a 6 diz, ao se elevar a temperatura de um sistema constituído por 3 barras retas idênticas de ferro, então é o mesmo elemento, e eles formam um triângulo isósceles, os ângulos internos desses triângulos não se alteram. É verdade, os lados aumentam de tamanho, porém os ângulos permanecem iguais. Então isso deu, somando tudo, vai dar 12, alternativa D. E a última questão, a gente tem aqui de novo aquele gráfico da água e você tem o de um recipiente. Observa que o pontilhado é o recipiente, combinado? Então eu vou ler, vocês prestem atenção no gráfico enquanto eu leio. As variações de volume de certa quantidade de água e do volume interno de um recipiente em função da temperatura foram medidas separadamente e estão representados no gráfico abaixo, respectivamente pela linha contínua, a água, e pela linha tracejada, que é o recipiente. Estudantes analisando os dados apresentados no gráfico e supondo que a água seja colocada dentro do recipiente, fizeram as seguintes previsões. Então vamos analisar essas previsões. 1. O recipiente estará completamente cheio de água, sem haver derramamento, apenas quando a temperatura for 4 graus Celsius. É verdade, eu vou te explicar por quê. Observe o ponto de intersecção desse gráfico aqui. Os dois vão ficar iguais a 4 graus Celsius. Então, com 4 graus Celsius, tanto o volume de água quanto o volume do recipiente eles são iguais. Então, se ele estiver na borda, ele não transborda. 2. A água vai transbordar apenas se a sua temperatura do recipiente assumirem valores acima de 4. Observa. Quando que o volume da água vai ser maior que o volume do recipiente? Em qualquer situação diferente de 4. Então, ela transborda tanto para temperaturas superiores a 4, quanto temperaturas inferiores a 4. Então, o 2 está errado, a palavra apenas. 3. A água transbordará se sua temperatura e a do recipiente assumirem simultaneamente valores acima de 4 graus Celsius ou abaixo de 4 graus Celsius, é verdade. Então ficou apenas a 1 e a 3 verdadeira. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido bastante essas aulas. Fiz aqui com maior atenção, carinho. É um assunto realmente trabalhoso. E, por favor, digam o que vocês acharam. E é isso aí. Espero ter ajudado todos vocês. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.